Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Nós hoje vamos dar sequência à nossa série de estudos Ira, arrancando o mal pela raiz. Enquanto os irmãos abrem, coloca aí na tela, Lucas, o que já vimos até agora em nossa série e o que falta vermos para a gente concluir. Gênesis capítulo 4, do verso de número 8 até o verso de número 14. Vimos aí o que é ira, segundo, sua ira é realmente justa, como chegar ao coração da ira. Quarto, arrependimento, o caminho para erradicar a ira do coração. Quinto e sexto estudo foi sobre o processo de mudança de nossa conduta irada. Semana passada falamos sobre a realidade da ira de Deus e hoje nós vamos falar sobre a ira contra Deus e a ira contra si mesmo. Eu vou tentar trabalhar esses dois temas, embora eu acho que seja um pouco difícil, porque cada temática dessa é um estudo. Se não der, a gente vai até a ira contra Deus. Semana que vem a gente faz a ira contra si mesmo e como ajudar a lidar com a ira. A gente faz então assim esse ajuntamento de estudos até chegarmos no último estudo, por que você deve lidar com a sua ira pecaminosa. Então vamos lá, Gênesis capítulo de número 4, 8 a 14, diz assim a palavra de Deus. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, que comigo e quem comigo se encontrar me matará. Amém. Queridos, nós vamos tratar um pouquinho sobre esse aspecto da ira contra Deus e a ira contra si mesmo. Será que é certo guardar em seu coração ou expressar uma voz de ira contra Deus? Não, a Bíblia é clara em nos mostrar que não é correto fazer esse tipo de abordagem, extravase seus sentimentos contra Deus. Até porque, conforme nós já vimos aqui amplamente nas quartas-feiras, a ira é um juízo que a pessoa, em sua inteireza, faz contra um mal percebido. Como em Deus não pode haver nem a presença de mal nenhum, nós não podemos nos irar contra aquele que não tem sequer falha ou defeito ou qualquer fagulha de erro em seu ser. Então, quando nós nos iramos contra Deus, nós estamos acusando Deus de fazer algo que é errado. E nós reagimos negativamente em nossa mente, nas nossas emoções e também na nossa vontade contra aquilo que a gente conclui ser maligno ou injusto. Nesse sentido, a gente entende que a ira não é simplesmente uma emoção, é algo moral. Toda atitude de ira, ela lida com o aspecto da moralidade. E nós não podemos, de maneira nenhuma, julgar o ser moral de Deus. Ele é santo, santo, santo. Ele é perfeito, ele é eterno, ele é imutável. Não há erro, não há falha, não há maldade, não há absolutamente nada que diga assim, olha, isso aqui em Deus não está bom. Não podemos fazer isso. Então, a nossa ira contra Deus, ela é pecaminosa. Por que então é errado nós nos irarmos ou erguer a nossa voz em ira contra Deus? A resposta é bem clara. A ira contra Deus ela é errada porque acusa Deus de fazer o que é errado. Irar-se contra Deus significa perceber algo errado em Deus, detectar algum mal em seus caminhos. E isso, irmãos,
não existe na pessoa, no ser do nosso Deus. Qual é a questão fundamental em tudo isso? Há um autor chamado Kay Arthur, aonde ele vai exatamente no ponto da questão da ira. E ele vai dizer o seguinte, essa frase aqui está sublinhada e em negrito. Porque Deus não fez o que você acha que ele deveria ter feito, ou da maneira que deveria ter feito, ou quando deveria ter feito. A ideia é, por que eu não posso mirar contra Deus? Porque quando eu me iro contra Deus, estou dizendo, Deus, o Senhor poderia ter feito assim. É muito comum até um tipo de expressão que, se eu tivesse poder. A gente às vezes diz isso, né? Se eu tivesse poder de fazer isso. Se eu fosse Deus para fazer um negócio desse. Vez por outra, o nosso senso de justiça, ele é manchado por um conhecimento errôneo do nosso Deus, porque a gente acha que as injustiças que acontecem no mundo não estão sendo contempladas por Deus. A gente diz assim, se eu tivesse poder, eu botava esses corruptos tudo na cadeia. Mas se eu tivesse poder, eu pegava esses ladrões, fazia assim, assim, assim. Mas se eu tivesse poder, eu pegaria esse monte de filho ingrato que desonra os pais, que maltrata os pais. Sempre que a gente vê uma cena que nos chama a atenção, que nos causa ojeriza, que nos causa revolta, um senso de justiça própria, a gente diz assim, se eu tivesse poder. Lá no fundo, querendo ou não, nós estamos dizendo, já que Deus não está fazendo nada, eu queria ter o poder de fazer alguma coisa, porque parece que ele não está fazendo corretamente as coisas. Entende por que a ira contra Deus ela agora ela é algo pecaminoso? Aí que Arthur vai dizer, porque é como que eu dissesse, Deus, o Senhor deveria ter feito assim, mas não fez. Então a ira contra Deus, ela alcança esse aspecto pecaminoso por causa do não entendimento que tudo que Deus faz é perfeito e santo. Aí a Bíblia vem e traz inúmeros exemplos de pessoas que ficaram iradas contra Deus. Dentre elas, nós temos aí o caso de Caim. Capítulo 4, nós vamos encontrar esta explanação desse claro exemplo. Abel leva sua oferta ao Senhor, ao passo que Caim também entrega a oferta ao Senhor, mas Deus não se agrada da oferta de Caim. E o texto então vai nos dizer, versículo número 5 de Gênesis 4, que irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Aqui nós vamos perceber claramente, queridos irmãos, que a ira de Caim, ela primeiro é para o Senhor. Ele mata seu irmão depois. Esse é o extravasar da ira. Mas em primeiro lugar, ele peca e afronta seu Deus. A gente sempre observa esse aspecto, né? Caim matou seu irmão. Rivalidade de irmão, inveja de irmão. É verdade, ele inveja seu irmão, ele não se agrada e tudo mais, ele trama a morte até que mata seu irmão Abel, mas o primeiro pecado que ele comete aqui não é contra seu irmão, é contra Deus. Ele ira, e diz o texto aí, que foi de tal maneira que descaiu-lhe o semblante. Ele estava tão irado com Deus que o seu semblante caiu. Por que a ira dele foi primeiro com Deus? Porque o que motivou aquela ira foi a oferta. A quem se dirige a oferta? É a Deus. Deus aceita a de Abel, a de Caim não aceita. Ele então fica irado contra Deus. É como se ele dissesse, Deus, o Senhor está julgando errado. Porque se aceitou a de Abel, era para ter aceitado a minha também. Então esse julgamento seu está errado. Então ele fica irado ao ponto de descair-lhe o rosto. Além do mais, diz o texto ainda, versículo 6, diz o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui nós temos Deus claramente exortando, alertando a Caim de que ele estava irado, pecando contra o Senhor, sendo que ele mesmo havia provocado isso porque não ofereceu uma oferta agradável conforme Deus havia estabelecido. Mais uma vez aqui, nós temos uma menção muito clara, e a gente vai ver daqui a pouco, mais uma vez, o exemplo de usar em outra perspectiva, como que Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Só que Caim queria que Deus aceitasse a fina força uma adoração fajuda que ele estava entregando. Um sacrifício
da maneira equivocada. Deus não aceitou esse sacrifício, Deus não aceitou essa oferta. De boas intenções, já diz o velho ditado, o inferno está cheio. Não pense você que de má adoração também não esteja cheio o inferno. Há muitas pessoas que querem adorar a Deus de todo jeito, de qualquer maneira, da sua própria forma, não são aceitas por Deus, mas ficam iradas e ficam com raivas quando Deus diz que não é para ser assim. De maneira muito clara, né? De vez em quando eu faço uma correção de cânticos aqui, de vez em quando. Eu não sou muito radical, não, tá? Gosto de ser, sou tranquilo em algumas questões. Tem coisas que eu poderia ser ainda mais radical, mas eu prefiro seguir o caminho da moderação. Mas é sempre nítido que quando a gente mexe, às vezes, num cântico que as pessoas gostam, elas acham a gente um pouco exagerado. Está proibido cantar essa música aqui, que todo mundo gosta de cantar. Isso é um absurdo, o pastor está proibindo tudo, não sei o quê. Não estou dizendo que acontece aqui, não. Mas eu estou dizendo que é natural, às vezes, acontecer isso em muitas igrejas, conforme eu ouço relato dos meus colegas pastores. Por quê? Eu quero cantar desse jeito, eu gosto dessa música, então eu quero cantá-la. Certo, mas está agradando a Deus? Mas Deus recebe, Deus aceita. O que vale é a minha intenção. Não, o que vale não é a nossa intenção. Caim foi fazer isso aqui. Eu vou oferecer o sacrifício do meu jeito, mas está contra a vontade de Deus. Não, mas nada não, Deus é misericordioso, Ele vai aceitar. Não vai aceitar. Ele não vai aceitar aquilo que é contrário à sua santa palavra. A gente deveria levar sempre isso em consideração, porque, por vezes, a nossa ira é fruto também da nossa dureza de coração em não aceitar aquilo que Deus determina como sendo a orientação dele. Então, nós temos aí o exemplo de Caim, que queria que Deus aceitasse o sacrifício em seus termos. Deus é que tinha que aceitar o sacrifício em seus termos. Quando na verdade, é o inverso, irmãos. Não é Deus que tem que aceitar o que eu tenho para dar. É nós que devemos nos submeter àquilo que Deus nos manda fazer e dar. É totalmente inverso. Porque no caminho da adoração, no caminho do serviço ao Senhor, não é Deus que depende da gente. Somos nós que dependemos totalmente do Senhor. Às vezes as pessoas têm na sua cabeça essa ideia de que Deus é um coitadinho que está no dia de domingo sentado no trono, chorando assim, esperando, venham me adorar. Eu estou aqui precisando da adoração de vocês. Eu estou aqui chorando, condoído, porque vocês estão em casa. Não, Deus não está assim não, irmãos. Ele está sentado no alto e sublime trono, ele é autoexistente, independente, eterno. Antes de eu e você existirmos, ele já era Deus. Por isso que, inclusive, o nome do próprio Cristo ele seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele não depende da gente, não. Ele não veio a ser Deus quando fez criatura, ele já era Deus. Apesar de não haver nenhuma criatura dele, ele já era Deus, Senhor absoluto. Depois que ele nos criou o mundo, criou a terra e tudo mais, ele continuou sendo Deus do mesmo jeito. E nós dependemos inteiramente dele. Então, quando a gente fala sobre sacrifício, adoração, oferta, coisa desse tipo, não pense você jamais que Deus está assim, implorando para você trazer alguma coisa para Ele, implorando para você vir adorar Ele, implorando para você vir aqui para a igreja. Não, tá não. É nós que somos desesperadamente necessitados dele. Caim achou que era o inverso. Caim disse, eu vou oferecer o meu sacrifício do jeito que eu quero e Deus vai ter que aceitá-lo nos meus termos. Mas não é. Porque a aliança de Deus com o homem, ela é diferente da aliança que nós fazemos um com o outro. Qual a diferença das alianças bíblicas para a aliança que a gente faz, por exemplo, em um matrimônio? Quando vai realizar um casamento, eu faço as perguntas ao noivo, né? Você promete amar, respeitar na doença, na saúde, na tristeza, a sua esposa? Sim, prometo. Você, esposa, promete que vai honrar, respeitar na saúde, na doença, até que a morte separe? Sim, prometo. Os dois fazem promessas. Os dois têm obrigações, os dois estabelecem um pacto firmado, onde cada um tem uma responsabilidade e onde a aliança é mútua. Contrato de uma casa, contrato de um carro, contrato de um prédio, qualquer coisa. Os dois têm uma parcela de responsabilidade equivalente. Quando a gente fala das alianças de Deus para conosco, não é assim.
Porque nós não ditamos regras para Deus. Ó Deus, vamos fazer um acordo aqui. Tu és o meu Deus, eu vou ser o teu servo, mas como servo eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aí Deus diz, muito bem. Então eu como Deus vou querer isso, aquilo, ficamos acordados. Não é assim. Esse é o tipo de aliança humana. Empregado e patrão. Olha, eu vou te pagar um salário, certo? Agora eu só vou trabalhar 8 horas, de segunda a sexta-feira. Agora eu também quero que pague o meu décimo, pague minhas férias, eu quero ter o direito a isso, aquilo, outro. Olha, não, esse aqui eu não posso, não, mas esse aqui tem que ter. Ok, estamos acordados. Onde os dois têm direitos e deveres a cumprir. Com respeito a Deus, não. Deus chega e diz assim, esse aqui são os termos da minha aliança. Pá, cabe a você cumprir. Pronto. Eu não tenho a opção de ficar, não, e isso aqui, vamos tirar essa cláusula? Não. Deus aqui estabelece, porque no pacto que Ele faz conosco, Ele é superior, Ele é criador, e nós somos criaturas. Então, Ele não precisa da gente para nada. Nós é que necessitamos desesperadamente dEle. E graciosamente, quando Ele estabelece um pacto conosco, isso é por pura graça. Então, a gente que se submete a Ele. Caim achou que poderia fazer o inverso, e Deus não aceitou. Deus rejeitou, porque Ele é santo. E Caim, além disso tudo também, estava agora irado contra Deus. Ele reagiu com ira, que foi acompanhado de depressão, o semblante descaiu, a imagem que ele ficou entristecido, ciúme e assassinato do seu irmão. Por isso que eu falei aqui há algumas semanas atrás sobre os dois aspectos da ira. A ira explosiva e a ira implosiva, ou a ira extravasada e a ira silenciada. Todos os dois aspectos, todas as duas maneiras de ser da ira, de aparecer da ira, são pecaminosas. Porém, a ira extravasada, ela traz maiores consequências. Aquele indivíduo que passa por uma raiva muito grande, mas segura que nem uma panela de pressão, ele está pecando, ele vai sofrer as consequências, mas vai ficar entre ele e Deus. Mas o indivíduo que extravasa a sua ira, puxa a arma, bate, agride, quebra, diz um monte de coisa, vai estar pecando contra Deus, vai sofrer internamente, mas ainda vai sofrer as consequências externas por ter ferido mais alguém. É exatamente o que Caim faz. Ele fica irado, entristecido, mas depois ele extravasa essa sua ira como? Ciúme do seu irmão. Vai lá e mata Abel. Por isso que a ira, irmãos, ela é pecaminosa. E Jesus vai dizer então que a ira ela é semelhante ao assassinato. Diz a lei de Moisés, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém chamar seu irmão de tolo, é réu de fogo do inferno. O que é que Jesus está dizendo ali? Aquele que se ira contra seu irmão, agora extravasa a sua ira contra ele, é digno de punição, porque não controlou o seu ímpeto irado. Então, a ira de Caim é justificada? A resposta é óbvia. A ira de Caim contra Deus era pecaminosa. As suas crenças e motivações pecaminosas, fazendo no finalzinho da frase aí, provocaram a sua ira. Ele precisava arrepender-se do pecado que procurava dominá-lo e fazer o que era certo, conforme o próprio Deus aqui vai estabelecer. Então, um exemplo claro de uma ira pecaminosa contra Deus é Caim, já no início da Bíblia Sagrada. Vamos para um outro exemplo? Vá lá, por favor, para 1 Crônicas 13. Nós temos um segundo exemplo de ira contra Deus. 1 Crônicas 13. Eu já citei esse texto aqui, falando sobre o aspecto da adoração, mas agora eu quero observá-lo no aspecto da ira contra Deus. Uma perspectiva que a gente nem sempre observa. 1 Crônicas, capítulo 13, especialmente versículo 9 a 11, para resumir o texto. 1 Crônicas 13, do 9 ao 11. É suficiente para a gente entender aí esse contexto. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzar a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então
a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. O que é que nós temos aí que eu quero chamar a sua atenção? Não é o fato de Uzá agora, mas é o fato de que Davi desgostou-se porque Deus irrompera contra Uzá. Temos mais um iradinho aqui na Bíblia Sagrada, Davi. Davi disse, como é que pode uma coisa dessa? Traduzindo para o nosso nordestinês. O homem estava levando a arca no carro de boi para adorar o Senhor, foi segurar porque a arca deu um balanceado e de repente Deus vem e mata o homem. Isso é um negócio, rapaz. Ele fica irado, diz o texto aí, que ele desgostou-se porque o Senhor irrompera contra Uzá. Esse pré-julgamento de Davi, queridos irmãos, mostra mais uma vez como que a ira, ela pode ser voltada para Deus, mas de todas as formas ela se torna pecaminosa. Por quê? Porque Davi julgou que Deus tinha agido erradamente, pelo menos em sua aparente severidade. Davi então faz de Deus, alvo de um julgamento e declara Deus como sendo culpado. Pode passar, Lucas, é o outro. Isso aí. Davi olha para a situação, fica desgostoso com a situação e já faz a sentença. Deus é culpado de ter feito uma coisa dessa. Por que é que Deus permite uma coisa dessa? Uma boa intenção dessa? Segura a arca, Deus vai lá e mata o homem. Ele ficou desgostoso porque Deus fez isso. Além do exemplo de Uzá, nós podemos ver um outro exemplo. Agora vai lá para Jonas, capítulo 3. Já mencionei esse aspecto de Jonas em outro estudo, numa outra característica da ira, mas agora eu quero ver esse aspecto da ira contra Deus, no profeta Jonas. Jonas 3. Se você observar aí o texto, nós vamos encontrar claramente Jonas agora irado, porque Deus, a história é grande, eu vou resumir aqui, vai do 3, versículo 10, até o 4, versículo 11. E nós já observamos aqui, quando falei um pouquinho sobre Jonas, o aspecto da ira dele. Ele se ira pelo menos em dois momentos. Quando Deus mata a árvore que Deus mesmo havia plantado e quando o povo se converte. É curioso isso porque Stuart Olyott vai dizer que Jonas é um missionário bem-sucedido que fracassou. Se eu conseguir concluir a série do Sermão do Monte até o mês de julho, em agosto eu vou pregar o livro de Jonas no mês de missões. São 4 capítulos, cada domingo um capítulo para a gente refletir sobre esse aspecto missionário no livro de Jonas. Mas veja que coisa interessante. Qual é o desejo de todo pastor e missionário quando vai pregar o evangelho, quando vai assumir uma igreja, quando vai plantar um campo num certo determinado lugar? Que o povo se converta. É o sonho da gente. É ver as pessoas se entregando a Jesus, é ver a igreja crescendo, é ver pessoas assim rendendo-se aos pés do senhorio de Cristo. Isso é o sonho de todo missionário, de todo pastor. Aí Jonas tem a oportunidade de ser enviado diretamente por Deus, não passou por agência missionária, não precisou passar por eleição, nada. Deus diz assim, você vai lá para Nínive pregar o evangelho. Ele fica revoltado, pega um navio, vai para Tarsis, Deus faz uma tempestade, modificar completamente a agenda do navio, o povo joga Jonas para fora, ele é engolido por um grande peixe e é cuspido em Nínive. Nós sabemos a história. Aí ele, contrariado, com raiva, iradinho, começa a pregar. A pregação dele, conforme disse domingo de manhã, era uma pregação terrível. Pregação dura. Bando de pecador, vocês não valem nada, vocês vão tudo para o inferno, porque a ira de Deus vai se acender contra vocês, no desejo de que ninguém se convertesse. Acontece o efeito rebote. 120 mil pessoas se convertem com a pregação de Jonas. Ao invés de ele sair dando glória a Deus, ele fica irado. Irado, porque Deus permite que tanta gente se converta. Eu não te disse, Senhor. Pode observar, do versículo capítulo 3 ao 4. Eu não falei ao Senhor? Era melhor ter ido para Tarsis, porque eu sabia que esse povo ia se converter.
Perceba, em que se detém ou que provoca a ira de Jonas numa situação como essa, que para nós é motivo de grande alegria? Coração maligno. Ele desejava mais a destruição dos seus inimigos do que a glória que Deus receberia pela conversão deles. Ele estava mais apto para ver aquele povo de Nínive sendo destruído, como foi Sodoma e Gomorra, do que ver aquele povo sendo convertido ao Senhor. Tamanha a dureza do seu coração. Ele não amava o seu próximo como a si mesmo. E o que então dominava ele não era a compaixão pelas almas, o amor pelos perdidos, mas era exatamente o desejo de vingança. Desejo de vingança. Então nós temos aí outro exemplo bíblico, que é o de Jonas. Vamos mais. Abra agora a sua Bíblia, por favor, no Salmo 2. Nós temos mais um exemplo aí. Salmo 2, a ira contra Deus. Esse é um salmo que a gente conhece por ser um salmo messiânico. Um salmo messiânico. Depois eu vou pregar mais sobre essa característica. Cristo no Antigo Testamento. Eu já tenho falado muito disso aqui, mas depois eu quero mostrar ainda mais aprofundado como é que Jesus ele é refletido nas páginas do Antigo Testamento. Veja comigo, por favor, especialmente os versículos iniciais. Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. E aí o texto continua, onde claramente você vai pegar esse texto, comparar com Hebreus, capítulo 1, e você vai perceber aqui claramente a presença de Cristo nesse salmo. Mas o fato é que, versículo de número 2, os reis se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido. Aqui, o salmista faz a menção de como que ao longo da história, os reis, os príncipes conspiraram em ira a Deus. Por que esse salmo também é chamado messiânico? Aponta para alguns aspectos do passado, como por exemplo, quando Moisés estava para nascer, qual foi o edito de Faraó a todas as parteiras? Mate todos os nascidos, nasce todos os meninos, todos os homens que nascerem dos hebreus. Por providência divina, as parteiras não mataram Moisés. Mas também quando ele nasceu, sua mãe teve que botar ele no balaio, chamado Moisésinho, que a gente chama hoje, e ele foi pelo rio até ser encontrado e ser criado. Mas o fato é que tentaram matar. Quando nós olhamos para a chegada de Cristo, o que é que acontece? Mais uma vez, mandam matar todas as crianças do sexo masculino, ao saberem que havia um prometido, que havia alguém que estava sendo adorado. Todos os meninos abaixo de 2 anos também deveriam ser mortos. A ideia aqui que o salmista reflete é o que aconteceu no passado ao longo de muito tempo e o que haveria de acontecer no futuro também com a pessoa de Cristo. Conspiraram contra os ungidos de Deus no passado. Isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com o próprio Davi, autor desse salmo. Quantas vezes Saul tentou matar Davi? Quantas vezes os filhos de Davi, especialmente Absalão, percorreu e perseguiu Davi para matá-lo? Ungido de Deus. Deus mesmo vai dizer: homem segundo meu coração. Então a menção é: os reis, os príncipes conspiram contra Deus. O mundo, na verdade, ele conspira continuamente contra o nosso Deus e suas leis. Todas as vezes que as pessoas ímpias reclamam, murmuram, bravejam, têm ojeriza
às leis, às normas, ao padrão que nós entendemos ser bíblico, elas estão iradas contra quem? Contra nós, não, é contra Deus mesmo. Aquele que estabeleceu as regras, aquele que estabeleceu um padrão, aquele que estabeleceu o direito. E é impressionante como o mundo anda irado contra Deus. É impressionante como o mundo anda irado contra Deus. As pessoas querem achar todos os motivos possíveis para levantarem falsas acusações contra, especialmente, aqueles que se dizem evangélicos. E aqui a gente vai perceber exemplos da ira contra Deus. Há muitos outros exemplos, mas eu quero lembrar aos irmãos a esposa de Jó. Em Jó capítulo 2, o irmão já conhece de cor salteado esse texto. Quando Jó perde tudo, aí a mulher dele, lá para o versículo 10, mais ou menos, do capítulo 2, vai dizer: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. O que é que te falta mais? Já perdemos os filhos, os bens, toda a nossa riqueza foi-se embora, tua saúde já não presta mais para nada. O que é que te falta mais? Amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó nitidamente estava irada contra Deus, ao ponto de dizer: amaldiçoa ele. Ela, no seu coração, certamente já havia o amaldiçoado, ao dizer a ele que fizesse isso. Tamanho a sua ira, tamanho o seu desgosto perante aquela situação. Irmãos, nós podemos nos irar contra Deus também desta maneira. Mas eu não sou como a mulher de Jó, certo? Mas nós podemos nos irar contra Deus quando nós achamos aquilo que acontece no mundo injusto e Deus como sendo responsável pela injustiça. É isso que fazem precisamente os ateus. Diz assim: se existe um Deus e se esse Deus é bom, nada de ruim deveria acontecer no mundo. Por que tem tanta injustiça social? Porque uns têm tanto, outros têm tão pouco. Por que tem gente que morre cedo, outros morrem tarde demais, mesmo fazendo tanto mal à sociedade? No fundo, o que estas pessoas querem dizer é: esse Deus não existe. E se existe, ele é muito do injusto, porque permite que tais coisas aconteçam. Isso é a ira contra Deus. E é uma ira pecaminosa, porque mostra que em todos esses aspectos as pessoas estão acusando Deus de praticar ou permitir fazer o mal. Afinal das contas, a ira contra Deus, ela é uma acusação. Olha, isso aqui está acontecendo de ruim porque foi o Senhor que fez. O Senhor é culpado, o Senhor é responsável por isso aqui. Nós temos o exemplo do rei Asa em 2 Crônicas 16, é um exemplo mais longo, mas acontece também essa ira. Nós temos o exemplo da multidão israelita contra Jesus, lá em João 7, versículo 23, e outros exemplos mais, de pessoas que estavam iradas contra Deus. Então, a Bíblia é clara em nos apresentar uma série de exemplos de pessoas que estavam iradas contra Deus. Nós também podemos pecar quando nós julgamos Deus de fazer algo errado. Qual é a solução para isso, então? A solução para a ira pecaminosa contra Deus está no mesmo ponto que nós já elencamos no passado em algum estudo aqui: o arrependimento de nossa incredulidade e a rebelião remanescente. Nosso coração, na nossa natureza, ela ainda está dividida entre o novo homem lavado, regenerado pelo Espírito Santo, mas o velho homem que está querendo guerrear com o novo. E diante disso, o que é que acontece? A nossa velha natureza, por vezes, é rebelde e quer culpar a Deus de algumas circunstâncias. E eu e você somos tentados por isso, vez por outra. Quando nos acontece algo assim, perde um ente querido, perde uma criança, perde alguém muito próximo, cônjuge, alguém que aparentemente era uma pessoa muito boa, estava em pleno vigor, um acidente trágico, uma tragédia que acontece. Quantas pessoas em meio a essa tragédia no Rio Grande do Sul não se iraram contra Deus? Por que é que Deus permitiu isso? Por que é que Deus fez isso? Como é que pode uma coisa dessa, Deus deixar tanta gente desabrigada, perder tudo, tanta gente morrer nas águas? Há um ímpeto no coração incrédulo e ainda um remanescente rebelde, até mesmo no coração dos crentes, de por vezes culpar a Deus de alguma coisa. E a nossa atitude diante disso é rejeitar as mentiras que negam a bondade de Deus. Toda vez que eu acuso Deus de fazer algo errado, eu estou negando que Ele é bom, que Ele é sábio,
que ele é amor, mas que ele também é justiça. Lembre lá de Tiago 4,6, está aí na tela. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós não devemos esquecer jamais da bondade e da misericórdia de Deus. Então, mais uma pergunta. É correto nós expressarmos as perguntas a Deus com um coração de fé? Aí sim. A primeira pergunta que eu fiz lá no início é a seguinte: é pecado eu me irar contra Deus? A resposta é óbvia, sim, é claro. Por outro lado, como é que a gente lida com essa questão? Porque se é pecado eu irar contra Deus, como é que eu vou lidar com as dúvidas que frequentemente vão surgir em minha mente diante de ações providenciais, especialmente em meio ao sofrimento? O que é que eu vou fazer então? Porque a gente passa por sofrimento. Tem situação que a gente não tem resposta. O que é que eu vou fazer então? Eu não posso me irar, não posso falar nada, vou ficar no silêncio perpetuamente. O que é que eu devo fazer? Às vezes os crentes ficam perplexos pelas ações de Deus e confusos por suas aparentes incoerências. Aparentes incoerências. No entanto, as Escrituras nos ensinam a arte de lamentar de modo santo, aprendendo a reclamar com fé perante Deus sobre as calamidades que Ele nos envia. Eu não devo me irar contra Deus, mas eu posso me queixar diante dele com fé. Vamos ver alguns exemplos disso? Jó 42 para iniciar. Jó capítulo 42, versículo de número 1. Até o 6, melhor dizendo. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Após toda a trajetória, já vai dizer, eu estava reclamando, Deus, de algo que era maravilhoso demais para mim. É o que acontece quando a gente se ira contra Deus. A gente está achando que Deus fez errado alguma coisa, nós sabemos mais do que Deus, então, Deus, por que é que o Senhor fez isso? Jó fez isso aqui muitas vezes no seu livro. Capítulo 3 em diante, a gente vai encontrar uma série de reclamações de Jó contra Deus. Lá no final do livro ele vai dizer, eu estava reclamando de uma coisa que eu não conhecia, mas agora eu consigo ver, agora eu consigo entender. Para terminar, nós temos Abacuque, mas Abacuque já é conhecido dos irmãos, eu quero só lembrar o contexto, né? Quando a situação de Jerusalém cai em degradação moral, o povo é preso, levado à Babilônia, passa 70 anos ali, a situação se agrava e Jeremias começa a lamentar diante de Deus por causa daquela situação. Só que aí ele vai dizer que ainda que não haja fruto, campo, que não haja alimento para o gado, que não tenha florescer de nada, e pode acontecer tudo de ruim, ele vai dizer, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, eu confio no Senhor. Mas aí, para ser mais preciso, eu quero ver com os irmãos agora esse último texto, que é o Salmo 13. E esse texto é extraordinário. Salmo de número 13. Como é que nós podemos expressar nossas perguntas a Deus com o coração de fé? O Salmo 13 nos responde isso. Quando Davi, passando alguma situação de calamidade na sua vida, ele questiona a Deus o porquê. E observe que o Salmo começa com 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça.
Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É assim o Salmo 13. Uma série de perguntas. E veja que coisa curiosa, eu tenho uma mensagem nesse salmo, depois eu posso até trazer para a igreja. Ele começa de baixo. Esse é o salmo que a gente costuma dizer que é o salmo de subida. Ele está embaixo. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim? Estás ocultando o rosto? Até quando eu vou estar relutando dentro de minha alma com tristeza? Até quando o inimigo vai estar se erguendo contra mim? Ele está lá embaixo, no fundo do poço, clamando para Deus que está em cima. Versículo 3, ele deixa de perguntar até quando, até quando, até quando, e agora ele clama: atenta para mim, ilumina meus olhos, não permita que o meu inimigo venha regozijar, dizer eu prevaleci contra ele. Quando chega no versículo 5, ele sai da pergunta para o pedido e expressa uma confiança: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Aí chega no versículo 6, parece que ele chegou no topo da montanha. Ele questionou, perguntou, afirmou, orou ao Senhor, mas agora ele viu o resultado de tudo isso. E ele agora canta: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Nós podemos, irmãos, naturalmente agir como Davi no Salmo 13. Há situações na nossa vida que a gente não consegue entender o porquê. Como deve ser nossa reação? Senhor, ilumina-me os olhos para que eu veja. Eu não estou entendendo isso, Senhor. Senhor, eu estou injuriado, tem misericórdia de minha vida. Senhor, eu quero entender por que isso. E à medida que a gente, com o coração de fé, expressa nossas perguntas a Deus, o que é que acontece? Deus abre os nossos olhos, nós confiamos em sua graça e nós podemos cantar, porque nós percebemos, sabe o quê? A bondade de Deus, porquanto me tem feito muito bem. O coração daquele que se ira contra Deus esquece a bondade dele. Mas o coração daquele que humildemente, com fé, questiona, com desejo de aprender, na verdade, aprende a bondade de Deus, mesmo em meio às calamidades. Mesmo quando tudo vai ruim, a gente consegue ver a bondade do Senhor. Então, para concluir, em lugar de ira, nós devemos utilizar oração humilde e submissa. O que é que a gente deve fazer, então, quando nós somos tentados a culpar Deus por seu sofrimento? Eu e você somos tentados assim, a culpar Deus pelo sofrimento muitas vezes. Como é que eu devo me aconselhar? Como é que eu devo proceder com aquelas pessoas que estão iradas contra Deus? Como indicar o equilíbrio entre a negação indiferente e a explosão carnal? Como é que eu faço isso? Cinco conselhos para todos nós. Primeiro, reafirme sua crença na soberania, no poder, na sabedoria, na bondade de Deus para com você em Cristo. Quando o meu coração duvidar da bondade de Deus, eu preciso reafirmar minha crença. Deus é soberano. Eu preciso dizer: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. É nessa hora da angústia, da dor, que eu preciso reafirmar a bondade de Deus. Segundo, rejeite a tentação blasfema de acusar Deus. Não seja como a mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. Rejeite completamente a tentação de blasfemar contra Deus ou de levantar dúvidas sobre o caráter de Deus. Deus é santo, 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 e não há nele presença de mal moral nenhum. Terceiro, reconheça que você é limitado para conhecer os decretos de Deus. Lembra de Jó? Ah, Senhor, essas coisas eram maravilhosas demais para mim. Eu falei do que eu não entendia. Então, quando você estiver passando um momento difícil, que você quiser ficar irado contra Deus, pense assim: eu não sei nem como será meu dia de amanhã. Eu não sei o que vai suceder comigo nem daqui a um minuto. Quem sou eu para julgar os eternos decretos de Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro, e que para Ele o mundo é um eterno agora? Reconheça que você é limitado para entender os decretos de Deus. Quarto, aprenda a reconhecer diante de Deus, em fé honesta e submissão, seus pensamentos e sofrimentos. Você deve levar diante de Deus
com honestidade, com submissão, seus pensamentos e seus sofrimentos. Em quinto e em último lugar, aprenda a alinhar seus pensamentos e sentimentos com os bons propósitos de Deus. Como é que a gente faz isso? Quando a gente obedece à sua lei. A gente vai alinhando os meus pensamentos, os meus sentimentos à vontade dele. Porque às vezes, irmãos, a palavra de Deus está aqui, ó, de um lado, e a gente está orientando a nossa vida para cá. Porque aquele salmo tão gostoso que a gente costuma declamar e falar constantemente, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, precisa ser melhor entendido por todos nós. Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração quando nós nos agradarmos dEle. E o que é isso? Eu faço a vontade dEle, eu vivo a vontade dEle, eu estou de inteireza para Ele, e aí Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Só que aí perceba bem o seguinte: o que é que alguém que anda com Deus, que se deleita na sua palavra, nos seus caminhos, vai desejar? Aquilo que a palavra dele não ordena. Então não tem nenhum perigo de você não ser satisfeito. Se a sua vida clama por Deus, você tem sede, tem desejo de Deus, quando você clama e pede alguma coisa, o que é que você vai pedir? Você vai pedir por mais de Deus. Então, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A gente precisa alinhar nosso pensamento, os nossos sentimentos com a vontade de Deus, se esforçando para obedecer a Ele. A nossa ira contra Deus, ela é pecaminosa, porque a gente julga Deus de fazer algo errado e nos colocamos no lugar de Senhor e juiz, acusando Deus de ter feito algo que não era bom. Nós não devemos proceder por esse caminho. Por outro lado, devemos alinhar o nosso coração em contemplar a soberania, a bondade, a eternidade do nosso Deus, em fazer todas as coisas perfeitas, mesmo quando eu não estou enxergando. É a imagem de uma mãe que está fazendo bordado e a criança está debaixo vendo ela bordar. Debaixo só vê o emaranhado de linha, mas quem está aqui de cima está vendo o desenho sendo feito com perfeição. É assim que o nosso Criador faz. Ele planeja todas as coisas, ele decreta todas as coisas, ele faz tudo perfeitamente. Nós que estamos por baixo, a gente não consegue entender muito bem esse emaranhado que tem de fios. Mas o Criador está fazendo tudo perfeitamente para chegar no propósito que Ele mesmo determinou. Então a nossa ira contra Deus, ela é pecaminosa por causa disso. Bom, alguma pergunta? Rocha. Deus hoje ele está mais grande porque eu acho que ele era mais radical, né? O senhor fez essa pergunta a mim. Porque aí vem a pergunta: Sim. por que você acha que ele era radical? Porque os filhos de Arão entraram no tabernáculo, foram fulminados. Sim. Aqueles que o levam no carro de boi, o carro de boi caiu, a roda lá tinha caído, ele Isso. parou, foi fulminado. Isso. O dono do Titanic, quando botou o Titanic no mar, disse: esse daqui nem Deus consegue afundar. Dentro de 24 horas ele está até hoje com 4 mil metros de profundidade. Aí vem os gays, os garanhões, zomba de Deus, pinta, diz que Jesus é gay, que Jesus é isso, nada acontece. Isso. Aí vem o carnaval, ele zomba de Jesus, bota o gay pendurado na cruz, zombando, e não é fulminado. Eu respondi essa sua pergunta. Outra vez, né? Eu respondi, baseado no Salmo 75 e em Apocalipse 20. Mas o texto que a gente leu, de Salmo 2, também fala sobre isso. Porque diz assim, né? Os reis se levantam, conspiram contra o Senhor e tudo mais. Aí diz o versículo 4: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Aí versículo 5 é o que eu quero chamar a atenção. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O que ocorre é que no presente momento, nós aparentemente temos esse abrandar da ira de Deus. Por quê? O Filho veio,
cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. E aí, de fato, não é que a gente agora vive na graça e no passado o povo estava vivendo pela lei e acabou-se, não. É que a graça de Deus, ela superabundou sobre o pecado, porém, a justiça e a ira de Deus não foi amortecida nem esquecida. Sabe por quê? A menção aqui do versículo 5, em conjunto com o Salmo 75, é: a seu tempo Deus vai confundi-los. O Salmo 75 diz: na mão de Deus há um cálice cheio de mistura. Quando chega em Apocalipse, quando fala sobre a consumação de todas as coisas, diz: na mão de Deus há um cálice sem mistura. Dá de beber aos ímpios, solvem-no até as escórias. É um cálice da ira que consome. E aí eu termino lembrando ao irmão o exemplo de um tsunami. Quem já viu, a gente assistiu já muito na televisão, eu creio, tsunamis que aconteceram, especialmente o último que aconteceu no Japão, aquele maior. O que é que acontece antes de um grande tsunami vir? Há uma calmaria no mar. As águas, elas recuam, há uma aparente paz e tranquilidade. De repente, vem a grande e destruidora inundação. Aí o que é que Deus diz a respeito dos últimos dias, o próprio Cristo? Nos últimos dias, será como no dia de Noé. As pessoas vão comer, vão beber, vão casar, vão se dar em casamento, quando de repente acontecerá a mesma coisa que aconteceu com Noé. A vinda de Cristo será iminente. Aí nós temos uma aparente brandura da ira de Deus agora, porque aparentemente está tranquilo, Deus não está matando ninguém, aparentemente. Continua julgando, é claro. Mas aparentemente não está acontecendo coisas como aconteceu com Uzá, coisas como aconteceu com Ananias e Safira, né? Não está acontecendo. Infelizmente, há pessoas que roubam e não são pegas, não são punidas. Há pessoas que profanam o nome de Deus e não são punidas. A gente vê elas fazendo isso publicamente, não são punidas. Mas a Bíblia vai dizer: vai vir aquele que é o sol da justiça, e que aí, nesse dia, a ira dele não será branda, mas não. Vai ser total, definitiva e sem chance de arrependimento. Sem chance de arrependimento. Deus a gente viu isso aqui, né? Eu acho que foi há umas 3 quartas-feiras, assim, umas 3 semanas atrás, mais ou menos, que eu falei sobre esse aspecto da ira de Deus. Deus é tardio em irar-se. É porque a pergunta do irmão Enéas é por que Deus era tão imediato no Antigo Testamento. Fila pressa. Sim. Então, a gente tem essa aparente, a gente, já tá vendo aí? Já fez o pré-julgamento. Se eu fosse Deus. A gente tem essa aparente, como é que eu fugi aqui? Nós temos esse sentimento de que Deus agora está mais tranquilo, e a gente tem esse sentimento aí, né? Se eu fosse Deus, eu fazia diferente. Mas não, né? O que a Bíblia nos mostra é que Deus, no seu tempo, haverá de fazer isso. Provérbios Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há tempo para todo propósito. Sim? Sim. Aham. 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 Isso. Nem sempre foi imediato. Nem sempre foi imediato. Algumas vezes sim, foi imediato. Mas algumas vezes demorou um tempo. Um longo tempo. Como é? Pronto, perfeitamente. Caim deveria ter sido fulminado quando? Imediatamente após entregar um sacrifício errôneo. Mas Deus permitiu que ele continuasse. Adão deveria ter sido fulminado imediatamente após desobedecer a Deus. Deus graciosamente o expulsou, teve consequência, mas ele continuou vivendo. Então, há um tempo
diz o Salmo 2, no determinado tempo de Deus, isso haverá de acontecer. Aí, irmã Enéas, da agora em diante, aqueles que estão praticando o pecado, sem terem a repentina punição de Deus, podem aguardar que logo em breve o tsunami vem aí. E aí, para esse, não tem mais chance, não tem mais salvação, não tem mais segunda via, não tem mais jeito. Porque Sansão, por exemplo, morreu por desobediência, né? Se suicidou e matou todo mundo que estava junto dele. E quando a gente chega lá em Hebreus capítulo 11, está o nome de Sansão lá, dando-nos uma ideia muito clara que foi salvo. A imagem de que pessoas que pecaram, desobedeceram a Deus, foram punidas, mas que Deus foi gracioso. Só que quando fala sobre a segunda vinda de Cristo, tem mais terceira chamada não. Por isso que a gente não crê nesse negócio de arrebatamento secreto, vai ficar um povo sofrendo no mundo, aí os que se desviaram vão se converter, vão pregar para os outros, para depois Jesus vir de novo. Não. Todo olho vai ver e todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus é Senhor, a ira de Deus será completa. Por isso que Apocalipse 20 diz assim, que a taça da ira de Deus está cheia e sem mistura. É a ira completa, porque até agora foi uma ira parcial. Fulminar uma pessoa, matar um aqui e ali, é ira parcial. A ira completa será quando ele lançar no inferno. Aí sim. Porque hoje, como é que os ímpios que morreram sofrem? Apenas espiritualmente. Só. Porque o corpo voltou à terra com pó. Quando Cristo vier, diz a Bíblia Sagrada, os mortos ressuscitarão primeiro. Os que morreram crentes, para habitar com o Senhor. E os que morreram descrentes, para ir para o inferno. Sofrer espiritualmente e fisicamente. Aí é onde nós temos a completude da ira de Deus sobre a vida do homem. Por enquanto, está uma mil maravilha, está bom demais. O tsunami está chegando para detonar tudo. Claro isso? Vamos orar, ficar em pé. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, por esse momento aqui em Tua casa, pela presença destes irmãos, que o Senhor continue abençoando. Abençoa também, ó Deus, aqueles que estão enfermos, conforme aqui já oramos no início, os que estão nos acompanhando de casa, porque de fato estão impedidos de estar aqui conosco, que o Senhor os abençoe, que a Tua palavra seja aplicada no coração de cada um deles. Ó Deus, nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua graça sobre todos nós. Em nome de Cristo nós fazemos isso. Amém e amém.